Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal para trazer para você uma importante exclusiva do presidente Pedrinho com os nossos amigos do podcast Cruz Maltino, que estavam lá no aeroporto Galeão aguardando a delegação do Vasco para que embarcou hoje, né? Que embarcou ontem, aliás, né? Para Arequipa, no Peru, para a partida da Sul-Americana. O Vasco vai jogar na altitude, jogou antes de ontem, ganhou o Santos de virada em São Januário, e os amigos do podcast Cruz Maltino, vou deixar inclusive aí na descrição o link do canal Podcast Cruz Maltino, que estão inclusive em todos os embarques do Vasco, está entrevistando alguns jogadores, mostrando para você o embarque dos jogadores, e hoje numa exclusiva eles conseguiram entrevistar ele e o Andrezão do podcast. Conseguiram entrevistar o presidente Pedrinho, que falou sobre a difícil logística, né? Que é essa viagem para Arequipa, depois volta direto para São Paulo, não vem para o Rio, para encarar o Corinthians na Arena Itaquera, depois tem a viagem de novo para Venezuela, mas antes tem que pegar o Lanús, enfim. Pedrinho falou sobre tudo isso, inclusive falou também sobre a partida com o Flamengo, que o Vasco já enviou um ofício para jogar com o Flamengo em São Januário. Em São Januário, nem que seja torcida única, se o BEP assim disser. O Pedrinho acata, se for torcida única. Claro que nós queríamos as duas torcidas, mas se não der, vai ser torcida única e o Pedrinho quer que essa partida seja em São Januário. Não é que ele queira, é que é um direito do Vasco, o mando é do Vasco e o Vasco tem estádio. Tem estádio. Diferente do Flamengo, que diz que é o Maracanã, mas o Maracanã é um bem público. Tá bom? Bom, vou trazer essa informação aqui, essa entrevista. Desculpa toda hora mexendo no óculos, meu óculos tá meio torto, tá bom? Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho. Nós vamos ter live aqui todos os domingos de manhã cedo. Ative o sininho, compartilha e deixa o like, que é importante para o YouTube mandar para muito mais vascaínos, beleza? Então, com você aí na íntegra, a entrevista que o pessoal do podcast Cruz Maltino, fazendo um trabalho maravilhoso lá no aeroporto, o Andrezão, que estava no Rio, que apresenta o Bom Dia Cruz Maltino, junto com o Digão do Almoça Vasco, do mesmo podcast Cruz Maltino, conseguiram aí com o Pedrinho. Legal? Na descrição está o link para você ir lá no canal podcast, se inscrever lá, que a rapaziada também merece, vale a pena. Então, com vocês agora, a entrevista com o Pedrinho. E eu volto numa próxima oportunidade. Ficou emocionado em ver, né, aquela melhoria. O pouco de melhoria que fez muito certo, né? Assim, são algumas observações. Não é porque nós vamos fazer um estádio mais moderno que, enquanto isso não acontece, que a gente não tem que fazer as melhorias necessárias ali, porque o Vasco merece, o torcedor merece. A questão da iluminação era uma questão que ela me incomodava já há muito tempo, até quando eu era comentarista, ia fazer os jogos, falando até de forma desportiva mesmo, assim, eu vi o estádio, o campo escuro, a social escura, então aquilo sempre me incomodou. E como a gente tem que equilibrar mesmo assim a questão financeira, porque como eu falei desde o início, eu vou honrar todos os compromissos com os atletas para não atrasar nada e ainda pagar os atrasados pela falta de compromisso com a empresa que saiu, o compromisso assumido com os atletas. A gente tem que ser muito malabarista, né? Só que o patrimônio para mim é muito importante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos fazendo muitas coisas dentro do centro de treinamento, que já vocês vão saber. E a questão da iluminação era uma coisa que me incomodava muito. E quando a gente conseguiu organizar a questão financeira, eu pedi para que, além da iluminação mesmo de forma desportiva, para ficar melhor para o jogo, né, para a transmissão, fazer o jogo de luz, que é um ritual que eu gostaria que o Vasco tivesse, que mais para frente a gente vai tentar fazer com que haja realmente uma música fixa para o pré-jogo, como é feito em muitos clubes, e aquilo ali vai ser um padrão do Vasco. Enquanto isso, a gente vai se divertindo, no bom sentido, criando e fazendo que exista uma relação, que o meu intuito com tudo isso é criar uma relação entre os atletas e o torcedor.
eu quero que os atletas sintam, foi o que eu falei para eles, é muito prazer quando eles pisem ali no gramado, né? Que era o que eu sentia, pô, vou jogar em São Januário, a torcida está lá. Eu não quero que exista uma rivalidade entre arquibancada e campo, porque a gente sabe que se tiver rivalidade, ferrou. A gente quer a sintonia mesmo. Então a gente precisa corresponder dentro de campo para botar fogo, né? Incendiar realmente a atmosfera e aí criar um ambiente maravilhoso. Então assim, foi a primeira vez. Ao término dos jogos, os jogos que a gente, se Deus quiser, conseguir as vitórias, cantar a música Na Barreira Eu Vou Festejar, com o jogo de luz, e os jogadores ali festejar com a torcida e criar realmente uma relação. Então assim, eu fico muito feliz de eu assistir tudo, de ver a felicidade dos torcedores, assim, sabe? De ver a satisfação dos torcedores, deles poderem desfrutar. E me dá muito prazer mesmo. Então, assim, é o que eu vou tentar fazer sempre, deixar o patrimônio ali, tem muita coisa para ser feita, mas devagarinho a gente vai arrumar. Expectativa para o Peru? É muito boa, né? A logística é tudo, eu acho que é um dos grandes adversários também, porque a gente joga na altitude, nós vamos ter que vir logo depois do jogo, chegamos de madrugada, praticamente ao amanhecer em São Paulo na quinta-feira, para fazer um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Corinthians, e terça-feira de novo já vamos ficar em São Paulo. E terça-feira já Sul-Americana de novo. E aí é uma decisão, obviamente, da comissão técnica, como é que vai fazer a questão de jogador para atuar tantas partidas assim. Se alguns jogadores forem poupados, pode ter certeza que é não por preferência de competição, e sim pela sequência de jogos, porque eu não vou priorizar nada. Porque a gente sabe da responsabilidade que é o Campeonato Brasileiro, sabe da responsabilidade que é a Copa do Brasil e Sul-Americano. Então, se por acaso o Carille optar por poupar atletas, justamente é por uma questão fisiológica pela sequência de jogos. Já tem alguma novidade no Flamengo? Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% ficam ali para separação, e isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única, mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Show de bola, presidente. Vai lá, bom jogo pra gente lá. Vamos voltar com a vitória lá, hein? Tamo junto.